O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. Fortaleça a luta contra a violência doméstica e discriminação por gênero. Começa agora Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária Unimontes, 101,1. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Estamos agora no ar com o primeiro programa, o Conexão Roseiral, que é um programa quinzenal que vai trazer conteúdo sobre situações cotidianas e informações úteis para o enfrentamento à violência contra a mulher, o sexismo, a equidade de gênero e o empoderamento feminino. Meu nome é Eduardo Barbosa, eu sou advogado, formado aqui pela Unimontes, professor de Direito, doutorando atualmente aqui também na Unimontes, no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Social, e atualmente sou o diretor administrativo do Instituto Roseiral e serei o apresentador desse programa que trará convidados para tratarem sobre temas relevantes sobre a violência contra a mulher, depoimentos de ouvintes, histórias inspiradoras e outros assuntos que tenham a ver com a temática. Então, se você gostou da proposta, fique com a gente por aqui, convide seus familiares, amigos, os vizinhos, todo mundo para nos ouvir, porque esse é um programa feito especialmente para você, aí da sua casa, do seu local de trabalho, do seu carro, para se manter atualizado. Bom, no programa de hoje, nós vamos conversar com a Rosiane Rodrigues Vieira, que é a diretora-presidente do Instituto Roseiral e uma das idealizadoras desse programa, do Conexão Roseiral, juntamente com a Rede Vicom, que é a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica do município de Montes Claros. A Rosiane, que tem um currículo extenso, é, em resumo, registradora do primeiro registro de imóveis aqui de Montes Claros, possui mestrado em Direito dos Negócios pela FGV São Paulo. Rosiane, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio do Conexão Roseiral. Olá, Eduardo. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Para mim é uma satisfação estar aqui para falarmos sobre o nosso novo programa, né, o Conexão Roseiral, e sobre o quanto para nós, para o Instituto Roseiral e para todos os participantes do programa Rosas para Joaquina, é importante falar sobre esse tema. Rosiane, é um privilégio receber você aqui, para a gente é uma enorme satisfação, ficamos muito alegres em tê-la aqui neste programa, nesse primeiro episódio. E, Rosiane, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, por que Instituto Roseiral? Por que desse nome? Esse ano nós resolvemos criar o Instituto Roseiral para cuidar do nosso programa Rosas para Joaquina, que eu já mencionei. E a ideia realmente é que nós tenhamos um roseiral de parceiros, de voluntários e de pessoas que estejam engajadas na causa do fim da violência contra a mulher, por um mundo em que haja mais equidade de gênero e que nós mulheres sejamos mais respeitadas. O Instituto é uma associação privada sem fins lucrativos que foi criada recentemente para cuidar do programa Rosas para Joaquina, que a gente ainda... Eu só falei o nome, né? Ninguém contou ainda o que é. Todos devem estar curiosos. Mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Daqui a pouco eu vou perguntar ao Eduardo que história que é essa. A gente vai inverter um pouquinho o papel. Exatamente. Então, lá em 2018... O Eduardo trabalhava comigo lá no cartório como auxiliar de cartório ainda. Ele ainda nem era... Você era formado, Eduardo? Recém-formado. Estava no primeiro ano de pós-graduação. Olha, ele já era até formado. Estava adulto. E naquela época eu soube que o Eduardo tinha tido uma história de vida em que a mãe dele foi vítima de uma violência contra a mulher. E já tinha um tempo que ele trabalhava comigo e um dia eu chamei ele para conversar. Falei, ô Eduardo, fiquei sabendo, né, que você tem uma história de vida que foi marcada pela violência e eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Então, o Eduardo me contou a história dele e a partir daquele momento eu falei, Eduardo, nós temos que ressignificar isso e começar a contar essa história para todo mundo. E aí nasceu o programa Rosas para Joaquina, que a Joaquina é a mãe do Eduardo. Então, eu queria agora, né, invertendo os papéis, perguntar para o Eduardo, qual que é a história da Joaquina? Certo, Rosiane. Bom, a Joaquina foi uma mulher que nasceu na cidade de Jaíba, aqui no norte de Minas, e que sofreu diversas violências. Então, acho que para a gente situar o nosso ouvinte, eu posso dizer que desde uma gravidez aos 14 anos de idade,
na qual nasceu a minha irmã, a Elisângela, uma gravidez indesejada, né? Até um abandono do seu companheiro, né, durante a sua gravidez, segunda gravidez, da qual eu nasci, passando posteriormente por um relacionamento abusivo, não do meu pai, mas de outro companheiro que ela teve, que era um vizinho ali na cidade de Jaíba, e que ela não queria, né, ter uma relação com ele. Então, tal como várias outras mulheres que negam, né, se recusam ali a levar adiante alguma relação e o parceiro não aceita. Então ela, nessas negativas, acabou sendo vítima de feminicídio daquele homem que não aceitava o fim da relação. E é interessante que eu usei aqui o termo feminicídio, né, mas a gente está falando de um crime que aconteceu em 1999. E a Lei Maria da Penha, ela é de 2006. O crime de feminicídio só foi existir no Brasil em 2015. Então a gente está falando de algo que aconteceu muito antes aí desses marcos legislativos, né? Então, na verdade, ela foi vítima de homicídio ali do seu então companheiro, né? Que ela tentava colocar um fim da relação. E eu tinha 4 anos de idade, presenciei esse crime bárbaro, mas com a sua ajuda e de outros apoiadores depois, né? Com o programa Rosas para Joaquina, conseguimos ressignificar essa história e hoje a gente tenta, através do Instituto Roseiral, tocar aí outras mulheres, outros homens, outros filhos e sensibilizarem a respeito da temática, né? De que a gente pode ter um mundo diferente, que a gente pode tentar viver num mundo, né, onde não haja a violência contra a mulher. Nossa, Eduardo, a despeito de a gente já ter conversado tanto sobre o tema, todas as vezes que você reconta a história, eu fico muito emocionada e tocada. E imagino, caros ouvintes, que vocês também já tenham se sentido mais motivados, né, a aderir à nossa causa e a sempre ouvir o nosso programa. Rosiane, qual que você acha, então, que seria o diferencial do nosso instituto? Quais são qual a relevância, qual é a importância desse instituto aqui para a cidade de Montes Claros? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que considerar é o quanto você ter histórias próximas, o quanto você enfrentar todas essas situações de violência, de discriminação, de desigualdade de gênero, impacta o nosso dia a dia. Eu mesma, que tenho formação, que sempre tive uma família estruturada, me deparo com essas situações todos os dias. E por vezes nós não sabemos identificá-las. A meu ver, o primeiro ponto em que o Instituto pode ajudar ao tratar sobre o tema, principalmente aqui no programa, é nos ensinar mesmo, nos alfabetizar sobre o que seriam essas violências. Aprender a identificá-las no nosso dia a dia e depois aprender a pedir ajuda. Parece-me que essa seria a nossa grande contribuição. Quais já foram as ações feitas pelo Rosas para Joaquina? Porque acho que você ainda não nos falou, né? Mas a atuação até então ela acontece muito nos cartórios da cidade. Então, quais projetos já foram feitos, ações sociais? Você consegue dar alguns exemplos para os nossos ouvintes? Claro. Eu conversei com o Eduardo lá em 2018, né? A nossa primeira ação foi feita no primeiro registro de imóveis aqui de Montes Claros, uma palestra sobre o tema. E nós abordamos a conscientização sobre quais são esses tipos de violência com as nossas colaboradoras. Desde então, pelo menos anualmente, nós sempre fazemos eventos de conscientização sobre o tema, primeiro, muito no primeiro registro de imóveis de Montes Claros, né? Mas depois a gente teve alguns cartórios parceiros, exemplo do segundo tabelionato de notas de Montes Claros, o primeiro tabelionato de notas de Montes Claros. Atualmente também o cartório de registro civil das pessoas naturais com atribuição de notas de juramento, o cartório de registro civil das pessoas naturais aqui de Montes Claros, o terceiro tabelionato de notas também da cidade. Então nós estamos desenvolvendo várias palestras, caminhadas e também nós temos uma campanha, que é as Quartas Usamos Rosa, em que se você for aos cartórios parceiros, você vai ver todo mundo vestido com uniforme rosinha, que é uma homenagem para Joaquina, para lembrar no dia a dia a importância de manter a vigilância contra essas situações que geram violência, geram discriminação contra as mulheres. Hoje, dentro do Instituto Roseiral, que foi criado para cuidar do programa Rosas para Joaquina,
porque ele ficou um programa grande, né? Por sorte. E atualmente nós estamos com alguns projetos novos. Nas próximas semanas nós faremos algumas ações de empoderamento feminino no Lar das Velhinhas. E também faremos uma palestra para cuidadores com foco no tema da violência contra a mulher. E nós temos várias ideias para o próximo ano. Inclusive, é possível que vocês, ouvintes, entrem em contato conosco e apresentem ideias de programas, voluntariem-se, que isso é muito importante para que nós tenhamos mais força e mais capilaridade na nossa atuação. Certo. E como que surgiu a ideia de fazer um programa de rádio, Conexão Roseiral? Como que nasceu essa ideia? Pois é. Eu tenho um programa de atendimento aos usuários de serviços do cartório. E eu fui atender uma pessoa super especial, que é o Pedro Henrique. Ele trabalha no Ministério Público. E, por acaso, eu comentei sobre o tema. Ele falou, nossa, olha, você tem que falar na FADENOR e você tem que fazer um programa de rádio sobre o tema. E aí eu comentei com a Jasmile, que é da rede, comentei com o Eduardo. E todo mundo super apoiou a ideia. E também, inclusive, aqui deixo meus agradecimentos ao Rony, a Tatiana da FADENOR, que nos receberam de braços abertos e nos trouxeram aqui para a Rádio Universitária. Para a gente, assim, é muito importante esse apoio. E eu fiquei encantada sobre o quanto fomos bem recebidos e o quanto, juntos, a FADENOR e o Instituto Roseiral têm potencial de impactar não só aqui no Norte de Minas, como em todo o Brasil. Você falou um ponto importante, que é sobre a rede de enfrentamento, né? Então aqui é importante que os ouvintes saibam que aqui em Montes Claros nós temos a Revicom, que é essa rede de enfrentamento à violência doméstica, que une aí diversas instituições, diferentes atores, né, agentes nessa mobilização. O Instituto Roseiral é um dos parceiros, né, Rosiane? E, infelizmente, assim, os números que envolvem a violência doméstica ainda são alarmantes. Então, refletem aí diferentes violências que são sofridas diariamente pelas mulheres. Mas é importante que todas as pessoas se engajem na causa, né? Não só mulheres, não só filhas, mas que os homens também estejam presentes, né, nessa luta diária. Então, no mês que vem a gente tem, por exemplo, a campanha do Laço Branco. Você consegue falar um pouquinho pra gente, Rosiane, sobre o que é a campanha Laço Branco e a importância do homem na luta de combate, né, à violência contra a mulher? A campanha Laço Branco, ela foi lançada há alguns anos, inclusive nós temos uma lei federal que consagra o dia 6 de dezembro como o Dia Nacional da Luta dos Homens pelo fim da violência contra a mulher. É muito comum que nós façamos eventos, o programa Rosas para Joaquina, que tenha muitas mulheres e poucos homens. Mas o tema não é só para a mulher. É um assunto que ele se refere a todas as pessoas, engloba todas as pessoas. Então, na campanha Laço Branco, a nossa ideia é conseguir alguns homens, a quem eu chamo de embaixadores, né? Sim. Para fazerem algumas falas e para falar o quanto para eles, pessoalmente, o tema é relevante, o quanto faz diferença que o fim da violência contra a mulher realmente aconteça. Porque todos nós temos uma mãe, pelo menos, mesmo que nós não a conheçamos, nós nascemos da barriga de uma mulher. E nós temos filhas, temos irmãs, temos cônjuges, né? E ao apoiar a mulher, o homem é fortalecido. E a ideia do Instituto é exatamente trazer homem e mulher lado a lado numa relação de cooperação, juntos, em equilíbrio, para criar um mundo que seja diferente, em que nós, mulheres, não sejamos propriedade e que também os homens não sejam confundidos com os algozes. Realmente, a gente superar e transformar essa relação hierárquica e essa relação de oposição em que é necessário ter um agressor e ter uma vítima, para que todas as pessoas possam ser seres humanos. Sim, é muito importante essa participação, né, masculina, seja na linha de conscientização, seja na educação, né, das nossas crianças, dos meninos, para o respeito integral à mulher. E como que o nosso ouvinte faz para conhecer mais do Instituto Roseiral? Quais são as formas aí de conhecer e também de ajudar, participar, se voluntariar, se for o caso? Atualmente nós temos o site, que é institutoroseiral.org.br. Nós estamos presentes no Instagram, que é @instituto_roseiral.
Também temos o site do nosso programa Rosas para Joaquina, onde vocês podem conhecer as ações que nós já fizemos, né, inclusive de antes do Instituto. E temos o YouTube do programa Rosas para Joaquina. Também, para quem quiser conhecer a nossa auxiliar de projetos, Ana Luísa, vocês podem visitar a nossa sede lá na Rua Dom João Pimenta, número 701, loja 2, do ladinho do meu cartório, que ela vai estar lá também para prestar orientações. E nós temos um WhatsApp. Eu tenho ele aqui, então para os ouvintes que quiserem conhecer mais do Instituto e entrar em contato pelo WhatsApp, o telefone é o 38 991 37 26 76. Você falou sobre uma palestra que vai ter no Lar das Velhinhas, né, para cuidadores de idosos. E tem alguma ação social já planejada aí para os próximos meses, alguma outra que seja pública, que possa haver a participação dos nossos ouvintes? Ou se ainda não tem, como que o ouvinte ele pode fazer para ter acesso a essa informação? Através do Instagram mesmo, do site? Onde que são feitas essas divulgações com mais constância? As nossas divulgações são feitas especialmente pelas nossas redes sociais, né? Pelo Instagram. Aí também temos no LinkedIn. Para esse mês, ainda pretendemos fazer uma ação que é relevante, que é do programa Rosas para Joaquina, que a gente faz todo ano uma ação em espaços públicos. E esse ano ela será feita em escolas da rede estadual. Então serão algumas palestras ministradas por mim e pelo Eduardo para conscientização sobre violência contra a mulher, com foco em alunos do ensino médio. A ideia é que nós estejamos em 3 escolas, inclusive nesse mês eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a nossa superintendente regional de educação, a professora Maria Levimar, e o nosso projeto também foi por ela abraçado com muito carinho, e vejo grandes possibilidades de transformação no nosso meio, e creio que a atuação nessas escolas vai ser essencial para isso. Muito bom. Então, para fazer uma síntese aqui do nosso programa, o Instituto Roseral ele nasce do programa Rosas para Joaquina, que foi uma homenagem, né, para Joaquina, essa mulher que viveu até o ano de 1999, deixou 2 filhos, né, o Eduardo, que sou eu, e a Elisângela, netos, e que é um exemplo apenas, né, de tantas mulheres que foram vítimas de violência doméstica, no caso dela o mais grave, né, que é o feminicídio, e tantas outras. Então a gente tenta aqui ressignificar essa luta, né, Rosiane, que você falou muito bem. Então, de forma proativa, eu vejo que o Instituto Roseral ele pode transformar realidades. Então eu acho que sua fala ela é muito potente e ela tem esse potencial mesmo de trazer para a gente essa reflexão e vontade de cada vez mais engajar na luta contra a violência doméstica. Gostaria que, para finalizar, você deixasse um convite para os nossos ouvintes para ouvirem sempre o Conexão Roseiral, para estarem atentos aqui na programação da Rádio Universitária. Qual que seria a mensagem que você deixaria aí para o pessoal de casa? A cada ouvinte, eu deixo o convite para sempre nos acompanhar, para que esse projeto seja profícuo, para que nós possamos sempre tratar de temas tão importantes e receber outros convidados também. Para quem quiser auxiliar o Instituto Roseiral, de qualquer forma, seja sob a forma de trabalho voluntário, doações, as informações estão em nosso site. E eu queria só deixar uma última mensagem para vocês que eu sempre repito em todas as palestras que nós fazemos. Primeiro que eu brinco com o Eduardo, que na palestra eu só sou a team leader, eu só torço por ele. Porque não sou eu quem faz as palestras técnicas, eu sou a motivadora. E o que eu gostaria de deixar o recado para vocês é o seguinte. Para Joaquina, nós só podemos deixar rosas. E por isso que o programa, ele sempre retoma a história dela como uma forma de lembrar o que não deve acontecer. Mas para cada pessoa, não só mulher, para cada um que no dia a dia exerce o respeito mútuo, que exerce a compaixão, que adota uma comunicação que é clara, que é afetuosa, que é compassiva, para esse sim, nós podemos plantar um roseiral. E é isso que o Instituto pretende. Muito bom, muito obrigado, Rosiane, pela sua participação, por estar com a gente aqui hoje, por ter contado, né, a história aí do Rosas para Joaquina, do Instituto Roseiral, e ter deixado esse convite tão afetuoso para os nossos ouvintes.
E é isso aí, ouvinte. Se você gostou do programa de hoje, fique ligado aqui na programação da Rádio Universitária. O programa Conexão Roseiral vai acontecer a cada 15 dias. E se você também tem alguma dica, alguma informação, alguma dúvida ou sugestão, pode mandar para a gente para o e-mail contato@institutoroseiral.org.br, que a equipe está atenta a tudo e avaliará, né, o que pode trazer para cá. Siga também as redes sociais aí do Instituto Roseiral, que a Rosiane falou, o Instagram, @Instituto Roseiral. Visite o site, o LinkedIn e o WhatsApp, né, que foi falado aqui no programa. E também no YouTube, onde vocês poderão ver os bastidores do nosso trabalho, além de ficar por dentro de todas essas ações e projetos que a Rosiane mencionou pra gente aqui hoje. Muito obrigado, Rosiane, pela sua participação no nosso primeiro episódio. Foi muito importante ter você aqui, pra gente foi uma alegria ouvir sobre o Instituto Roseiral, sobre o programa Rosas para Joaquina, conhecer mais, né, sobre os projetos e ações que estão em andamento. É isso aí, ouvinte. Gostou do programa de hoje? Teve muita informação. E se você tem alguma dica, alguma informação, dúvida ou sugestão, pode mandar pra gente no e-mail contato@institutoroseiral.org.br, que nós temos aqui uma equipe que está atenta a tudo e pode avaliar o que a gente consegue incluir aqui na nossa programação. Segue também o Instituto Roseiral lá nas redes sociais, o Instagram, @Instituto Roseiral, o Instagram também do programa Rosas para Joaquina, @Rosas para Joaquina, o WhatsApp, vou repetir aqui para que todo mundo possa anotar, 38 991 37 2676, os nossos sites que foram também falados aí pela nossa convidada Rosiane. Então, muito obrigado também aos nossos apoiadores culturais, a Rádio Universitária, por esse importante espaço aqui de diálogo, visibilidade e alcance, a FADENOR e também a Revicom, que é a rede de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no município de Montes Claros. Então, até o próximo encontro do Conexão Roseiral, aqui na Rádio Universitária. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.